Vocês pediram e está aqui a parte 4. Começaremos com Prota e Alice jantando. Depois vamos ver o Prota usando outras 2 habilidades e upando sem parar. Também veremos o Prota usando Malícia contra Malícia e Vingança contra Vingança. E mais 5 habilidades roubadas da skill Autoridade. O nome do Mauá vai estar nos comentários. Então, bora continuar a história. Depois de um dia intenso de trabalho, Kangol e Alice vão para o restaurante comer frango. Eu logo olhei aquela luvinha estranha na mão dele e pensei, ele não vai comer com aquela luvinha. Fiquei surpreso ao ver o Prota comendo com garfo e com a mão ao mesmo tempo. Do jeito que ele é forte, ele pode até beber, mas duvido que vá ficar bêbado. Ele comendo bastante e saboreando a comida. Alice pergunta se ele tá gostando da comida. Ele afirma que está incrível. E a gata pergunta, melhor do que a minha sopa de quinte? Ele faz um pequeno suspense e diz que prefere muito mais a sopa de quinte dela. Alice fala que o Prota é muito engraçado e que pode ficar com ela. Opa! Que pode ficar com o frango dela. Mentalmente ela agradece pela comida e depois pergunta, você tem amigos ou familiares? Ele disse que não tem amigos nem família e nenhuma casa. Alice pergunta, onde você vai passar a noite? Ele disse que não sabe, mas que tá tudo bem por agora. E ela fala, se está tão ruim assim, você pode dormir comigo lá em casa. Digo, ficar um pouco lá em casa. O Prota se surpreende e pergunta se ela tem certeza. Ela diz que sim, pois nesse pouco tempo que ela está com ele, ela já recebeu muita ajuda dele, e quer retribuir o favor. Ele agradece e disse que deve uma a ela. O Prota fala que estará a partir desse momento sob os cuidados de Alice e ela fala que estará sob os cuidados dele. Você sabe o que significa isso? Isso parece muito com casamento, um prometendo cuidar do outro, e ela fica muito feliz em proporcionar conforto para o Prota. Logo depois o Prota lembra que tem uma coisa para dar a ela. Põe a mão no bolso e tira um maço de dinheiro, 3 milhões de wons. E é claro que eu converti isso para real, e dá mais de 11 mil reais. Ele disse para ela aceitar aquilo como aluguel. Ela disse que não pode aceitar, pois já recebeu muita ajuda dele. Ele insiste, pois sabe que ela já gastou muito e está quase sem dinheiro. Tirando a mão do dinheiro, ele disse para ela receber aquilo então com o pagamento pelos ingredientes das comidas que comerá. O Prota sabe mesmo como ganhar dinheiro. Conseguiu 11 mil reais em um dia de trabalho. E aceitando o dinheiro, ela ficou radiante de felicidade, pois a maioria dos seus problemas haviam acabado graças ao Prota. Ela afirma que vai fazer um ensopado melhor do que o do outro dia. E o Prota já pensa em comer ensopado de quinte todos os dias e vender muito mais pedras mágicas. Depois Kangol pergunta se Alice conhece algum portal de ranking D. Ela disse que tem um, porém nunca foi lá. Mas dizem que já saiu um reptiliano de lá. E o Prota já pretende ir lá no dia seguinte para matar monstro de nível mais alto. Ironicamente ele pensa, lagarto cozido é gostoso? E Alice dá o quarto do irmão dela para o Prota. Eu não disse que aquele loirinho parecia ser irmão dela, um filho miserável que bate na mãe. E o Prota diz que vai dormir muito bem, graças a Alice. Alice dá boa noite, desliga as luzes do quarto e sai. E o Prota fica ali com seus pensamentos, tentando lembrar quando foi a última vez que dormiu em algo tão macio. Já quase dormindo, o ex-lorde do inferno pensa que foi uma ótima escolha voltar. De manhã cedo, o Prota já estava querendo entrar naquele portal de rank D. E estava ali, aquela feira de novo, todo mundo querendo recrutar todo mundo, com exceção de Ladino. Falando nisso, eu não estou vendo Ladino aqui não. Vocês estão vendo? Eu sei que aqui é um portal de ranking D, mas o Ladino já faz parte da nossa história. Esse aí eu tive que deixar para vocês lerem. O cara rico está recrutando um time para carregar ele, de forma segura até ele conseguir o terceiro despertar. Achei! Olha o nosso Ladino aí! Mas se perceberam, o Ladino já subiu de level, já está no portal de ranking D. O Prota prossegue, entrega o seu cartão ao guarda e entra no portal de ranking D. E nem teve medo dessa vez. Aí está o segredo do Prota. Ele sempre faz aquecimento antes de começar mais um dia de caça. E você que vai na academia e pula parte do aquecimento. Aquecer é sempre bom para evitar lesões. Então o Prota ativa mais um hack, Autoridade do Silêncio, onde ele pode andar, falar, que não faz nenhum barulho, pulando em seguida nas árvores. É por isso que Alice é um anjo. Ela passa toda a cal do portal para ele. Antes do Prota entrar no portal,
Alice já o havia informado que os lagartos são praticamente cegos e seguiam pelo som. Aí ficou fácil pro Prota. Ele pode se mover tranquilamente sem ser detectado. O Prota, com sangue no zóio, já avista 3 lagartos, e lembra de outra cal que Alice passou para ele, que os lagartos são fracos contra fogo. O Prota ativa a habilidade Autoridade Infernal. Preste bastante atenção no demônio, o dono da habilidade, Demônio Andras. Logo em seguida, o Prota lança a bola de fogo nos monstros. Agora vocês vão ouvir minha linda voz e porque eu não fico narrando. Bola de fogo que mata geral. Pá, pum, tchau. Estão lá 3 lagartos sendo carbonizados pelo fogo infernal. O fogo infernal não é um fogo comum. Não dá para apagar com métodos comuns, só pode ser apagado com energia demoníaca ou com mana. O fogo infernal é ainda mais roubado, pois não queima o corpo, ele queima a essência vital, deixando um corpo inteiro para trás, onde o Prota pode aproveitá-lo com sua habilidade Predação. O Prota começa a pensar sobre o nome da habilidade que ele acabou de usar e lembra que o loirinho falou sobre essa guilda Andras. De repente o Prota sente uma presença atrás dele. Virando-se, avista outros 3 homens lagarto. Os lagartos cheios de fúria e o Prota pronto para brincar mais um pouco. Aí já sabe, bola de fogo que mata geral. Pá, pum, tchau. Depois vocês põem no comentário se gostaram mais da minha voz ou do leitor falando bola de fogo. O Prota, ainda com cautela, amplia o poder da autoridade do silêncio, trazendo silêncio para todo o ambiente em volta. E subiu de nível. Porém o Prota não está contente, pois está subindo muito lentamente. O Prota matou 6 lagartos e já subiu de nível. Eu particularmente acho muito matar só 6 lagartos e subiu um nível. De repente aparecem umas pessoas atrás do Prota falando que o equipamento dele é de novato, não sabendo eles que o Prota usa o hack lendário do inferno. Eles perguntam para o Prota se ele está interessado em entrar para a guilda deles, e o Prota pergunta qual o nome da guilda deles, e com um sorriso malicioso, o líder daquele grupo fala que eles são da guilda Andras. O Prota faz igual ao Saitama, respondendo que não está interessado não, e vira as costas e vai embora. O cara fica irritado pois achou o nosso Prota muito arrogante. A mulher gostosona do lado dele fala que ele não pode vazar assim, senão o mestre da guilda vai puni-los. Então teremos que usar o plano B, trazê-lo à força. E todos com cara sádica querem usar o Prota para aliviar os estresse deles. Querendo dar uma lição no Prota, o líder começa a fazer muito barulho com sua armadura. O Prota já estava bem longe caçando mais lagartos e fazendo o básico, matando e consumindo. O Prota percebe que matou todos os lagartos que estavam ali por perto. Ele sabe que está indo devagar e pretende se arriscar agrando muito mais monstros. Após consumir o último monstro, ele fica indeciso se agra ou não os lagartos em maior número. Só que de repente, ele ouve uma voz conhecida falando com ele. O cara falou com o Prota que estava curioso para ver como é que um novato caçava, e veio dar uma olhada. O Prota já havia percebido que aquele grupo gosta de fazer bullying com os mais fracos. E como eles falaram que estavam preocupados, o Prota responde que eles se preocuparam sem motivo. E o Prota diz: como vocês podem ver, eu estou caçando muito bem. E o líder do grupo já exclama: podem ver? Como assim podem ver? Não estou vendo cadáver nenhum. O Prota diz que está descansando um pouco. E o cara pergunta ao Prota por que ele está agindo assim com o veterano dele. O Prota diz que ficou muito irritado com os veteranos dele por serem muito intrometidos. E o cara já perde a linha e chama o Prota de mer. O nosso Prota é bravo e já dá uma encarada, perguntando se ele está a fim de lutar ou algo assim. O lanceiro atrás se irrita e prepara para o combate. Porém o líder do grupo manda ele parar, pois já tem outro plano para educar esse filho da pu. O líder do grupo pensou que o Prota tivesse um atributo ranking B no máximo, para agir tão arrogante desse jeito, e fala que fará questão de fazer com que o Prota se arrependa profundamente. O Prota, como todo bom implicante, fala que está ansioso por isso. Sacando a sua espada, o líder daquele grupo começa a bater na sua armadura fazendo muito barulho e diz que quer ver por quanto tempo o Prota vai ficar daquele jeito relaxado. E todos os membros do grupo olham para o Prota de forma sádica e com muita malícia. E o grandão pergunta se o Prota sabe que os homens lagartos são extremamente sensíveis ao som. O Prota, com o olhar de Saitama ou olhar de peixe morto, abaixa a cabeça e solta um leve sorriso sádico. Enquanto isso, o líder daquele grupo continua agrando os monstros e exclama: eles estão vindo, prepare o feitiço defensivo, e grita para o Prota perguntando: o que ele vai fazer agora? Pois pelo som,
Deve estar vindo uma dúzia deles. Alguém disse que é um pouco demais só para educar um novato arrogante. E falam, se o prota se ajoelhar e implorar, eles podem ajudá-lo antes que ele vire um deficiente. E perguntam se o prota está tão assustado que nem consegue falar. O prota começa a rir e diz que estava se perguntando o que eles iam fazer. Aí Kangol pergunta, mas vocês só conseguem fazer isso? E o chefe do grupo, que eu ainda não sei o nome, perguntou, que merda você tá fazendo com a mão? E Kangol, com uma cara demoníaca, sorri e diz, se você vai fazer alguma coisa, tem que ser pelo menos assim. Autoridade do rugido ensurdecedor. E usa mais um poder do hack demoníaco. E faz um barulho que manda uma onda de som por dezenas de quilômetros. O grupo fica em choque ao ouvir um barulho tão grande, não acreditando que ele podia e quis agrar tantos monstros assim. E o prota continua fazendo muito barulho com os pés. O cara do outro grupo fica tiltado e chama ele de maluco e manda ele parar de fazer tanto barulho. Malícia se paga com malícia. E Kangol fica lá, olhando eles dentro do escudinho de proteção. Essa cara que o prota tá fazendo aqui é indescritível. E o cara fica dentro do escudo falando que ele é um maluco da porra. E tá todo mundo lá dentro, com o butico trancado que não passa nem sinal de Wi-Fi. E só se vê sombra de lagarto por todos os lados. Olhos vermelhos na escuridão. O terror está chegando. Mais de uma centena de homens lagartos já estavam ali e muito mais chegando. O grupo falou que isso é loucura e que todos irão morrer. A maga viu que vai dar ruim. E falou que nunca viu tantos homens lagarto assim na vida dela. Como a sobrevivência deles depende da maga e do seu escudo, o líder do grupo já fala para ela se concentrar e fazer uma barreira ainda maior. O chefe do grupo começa a gritar de dentro da barreira se o prota é maluco. O prota nem responde e já salta para cima das árvores. Sem entender, o líder do grupo olha para cima e o prota fala com ele que achou que ele tinha dito que os homens lagartos são sensíveis ao som. Aí o prota respondeu a ele, falando que sabe muito bem disso. E só se vê os lagartos se aproximando em alta velocidade com muita fúria. Dezenas de homens lagartos estão em volta batendo na barreira com toda a sua força. E o butico do grupo tá como? E o assustado continuou gritando, você está querendo matar todo mundo aqui? O prota pergunta, o que você tá falando? Eu não pretendo morrer aqui. E Kangol diz, os únicos que irão morrer ali são vocês. Com a autoridade do silêncio ativo, Kangol pode falar tranquilamente sem ser ouvido, porém com o grupo já não acontece isso, pois quando eles falam, eles emitem som e atraem os monstros. Ele está ali, parado do lado do lagarto, e o lagarto nem sente a presença dele e pula em cima do escudo. E só agora o líder do grupo percebeu que Kangol tem uma habilidade que controla o som, e ao olhar para trás, viu seu tanque sendo trucidado e engolido pelos lagartos. Então olha para o outro lado e pede para a maga criar uma outra barreira. Porém já é tarde demais, ela já tinha sido empalada pelo rabo do bicho, e preste até a sua cabeça engolida pelo monstro. Ela olha para trás chorando e agonizando, e o líder do grupo ficou ali em choque, observando sua amiga sendo devorada pelo bicho. Horrorizado e com muito medo, ele põe a mão na boca para não emitir nenhum som, e do seu lado aparece outro membro do grupo, o lanceiro, que também estava sendo devorado. A lança caiu na frente dele fazendo barulho. E ele tirando a mão da boca faz um pequeno barulho chamando a atenção dos lagartos. E ele chega a pedir ao prota para salvá-lo, pedindo socorro. O prota só observa ele sendo morto pelos lagartos, e com um sorrisinho no rosto, deseja boa sorte. Aí o quase falecido líder do grupo grita a todo pulmão, seu filho da pupupu, e morreu agonizando. O prota então olha para os lagartos fazendo lanchinho, e diz que malícia se paga com malícia e intenção assassina com uma intenção assassina ainda maior. Então o prota volta a fazer o que estava fazendo antes de ser interrompido. Bola de fogo que mata geral. Pá, pum, tchau. E elimina com facilidade todos os lagartos. Ativando a predação, começa a devorar todos os corpos no chão, subindo mais um de energia demoníaca. Logo depois recebe um aviso do sistema falando que a habilidade Predação não pode ser utilizada em alvos protegidos por Gaia. E ele começa a pensar que já ouviu esse nome antes, e lembra do que aconteceu com ele no núcleo de Gaia. E assim devora todos os corpos dos monstros, sobrando só os humanos. O prota, que já tem hack, fica pensando se a Predação consegue absorver as habilidades dos jogadores. Logo depois, chegando ao nível 30 de energia demoníaca, Kangol fica surpreso com a quantidade que sua energia demoníaca já aumentou, mas não só a quantidade mas também a qualidade da energia. Então, bora tryhardar! O prota não vê a hora do seu terceiro despertar,
pois já havia caçado muitos homens lagarto naquele dia. Então Prota foi caçar até subir para o level 20. 3 dias depois ele estava tomando sopa de quinte direto na panela e fala que a comida de Alice está gostosa como sempre. Alice pergunta se ele vai caçar no portal hoje. O Prota diz que vai fazer corujão. Esse Prota é dos meus. Fica a noite toda na raid. Descansar não dá XP. Dormir não dá XP. A única coisa que sobe a experiência, fora de um spot ou uma raid, é trabalhar, pois se você trabalha tira XP direto do cartão de crédito. Alice termina de fazer o chá do Prota e fala que em alguns dias vai acabar a sua aula e que ela vai começar a caçar Goblin para subir de nível, pois está querendo conseguir um bom atributo, mas o importante é conseguir o segundo despertar logo. O Prota tá como? Tá igualzinho a mim. Dá boa noite para os coleguinhas e quando eles vão dormir, fica a noite inteira upando. O Prota fala que Alice vai conseguir em breve e ela fica toda radiante. Depois Alice muda de assunto e fala que ouviu rumores sobre os portais, que há jogadores caóticos, que matam jogadores de níveis inferiores. E o Prota fala que deve ser rumores sem fundamento, mas que vai tomar cuidado, e fica em dúvida se esse jogador caótico é ele. E em meio a mais uma caça, fica pensativo sobre o que pode estar acontecendo, pois não tinha nenhuma testemunha naquele local e os corpos estavam com marcas de que foram mortos pelos homens lagarto. O Prota pensa se o jogador caótico for ele nem precisa tomar cuidado. E subindo de nível sem parar, finalmente o Prota chega ao nível 20, alcançando seu terceiro despertar, e imediatamente abre a janela de status para ver qual foi a terceira habilidade que ganhou, e testa a habilidade do Fogo do Inferno e vê que as chamas estão ainda maiores, pois o selo de Gaia sobre ele enfraqueceu mais ainda. A cara dele está aparecendo a minha, quando consigo um item lendário numa raid. Logo depois, a boquinha da habilidade do mal traz uma pedra mágica para ele e imediatamente testa a nova habilidade, que absorve totalmente a pedra mágica, conseguindo assim o dobro de experiência de um único monstro. Agora Kangol consegue um atributo de ranking A, Demônio Sedento por Mana, onde ele após absorver pedra mágica, converte poder mágico em energia demoníaca. Embora o Prota tenha que abrir mão do dinheiro da venda das pedras, ele pode subir ainda mais rápido de nível, pois sabe que só os fortes sobrevivem. O que acontece quando você acaba de upar? Você continua upando. Lembrei de um primo que demorou um mês para chegar a level 16 em Ragnarok, e eu, depois de 24 horas jogando direto, já estava level 16. O máximo que eu já consegui jogar direto em um jogo foram 3 dias seguidos e eu tive que parar pois estava dando uma pressão na cabeça muito forte. E o Prota meteu o louco e dando um pulo no ar, usa mais um hack e foi upar. Autoridade do céu. Ela cria asinhas no butico do Prota que sai voando. Parando para pensar, ele ainda não encontrou o chefão daquele portal. A floresta é muito densa e ele ainda não tem muita energia para usar a habilidade Autoridade de Observação. De repente houve uma voz que dizia: "O que você está fazendo?" O Prota logo reconhece aquela voz, que parece de Taesso. Taesso estava sangrando e um cara o chamando de porco musculoso e estupidamente resistente. O Prota chega por trás em silêncio e fica observando e tentando descobrir o que está acontecendo. Responde em 2 segundos. Quem é esse caído no chão? 1, 2. Claro que é o nosso ladino. Conseguiu um grupo. O Prota também logo reconhece que é o mesmo ladino que estava atrás de um grupo para upar. Taesso pergunta aos dois que estão na sua frente por que eles estão atacando os membros do seu próprio grupo. E o cabelo verdinho fala que a voz dele é chata e muito alta, e diz para ele ter cuidado para não chamar a atenção dos homens lagartos. É o tradicional: apanha quieto. Vendo toda a situação, Kangol descobriu quem são os jogadores caóticos. E o cabelo vermelho prepara sua arma e parte para cima de Taesso, e dá um golpe tão forte no escudo que Taesso é jogado para trás. Só que Taesso é um tanque, e não vai desistir tão fácil. A dupla acha que Taesso está no segundo estágio, pois ele é muito resistente. Taesso junta suas forças e diz que não vai perder, que não vai ser tão fácil derrotá-lo, e usa uma skill de bloco. Vocês já jogaram de tanque que tem muito bloco? Uma vez joguei um jogo chamado Granada Espada, onde meu tanque, com todos os buffos ativados, tinha 87% de chance de bloquear. Eu estava lá, em Giena, no 3º andar do inferno, enfrentando o Gereiro. Opa, descuidei de novo. Bora voltar à nossa história. Cabelinho Vermelho quer atacar Taesso e matá-lo, porém, Cabelinho Verde ali atrás
adverte que eles não podem matar o grupo, somente feri-los. O Prota, ouvindo a conversa da dupla sobre não poder matá-los, fica sem entender o que realmente está acontecendo. O Prota foi parar ali, naquele lugar, somente por curiosidade. Então fica na dúvida se ajuda ou não o grupo. Só que o cabelinho vermelho começa a emanar uma energia que o Prota conhece muito bem. Kangol fica curioso e sai do seu esconderijo, pois o cabelinho vermelho está emanando energia demoníaca. O Prota fica se perguntando quem são esses caras. O cabelinho vermelho pergunta ao Prota quem é ele, e o Kangol diz que só estava de passagem. O cabelinho verde fala que o Prota tem muito azar, pois viu o que eles estavam fazendo e vão ter que eliminá-lo. Taesso reconhece o Prota e chama Kangol pelo nome. Porém a dupla sabe que pode matar o Prota, que não vai dar nenhum problema para eles. Com um sorrisinho no rosto, Cabelinho Vermelho prepara para atacar. E o Prota fica pensando que é a primeira vez em muito tempo que ele sente essa energia em uma pessoa. Taesso grita para o Prota sair dali, porém é tarde demais, pois Cabelinho Vermelho já está em cima do Prota desferindo seu golpe e o Prota só manda um tapa fraquinho na cara do Cabelinho Vermelho. Cabelinho Verde fica em choque ao ver o tamanho do tapa. E está lá, um corpo estendido no chão. Cabelinho Vermelho fica sem entender o que aconteceu. E Cabelinho Verde nem viu o que aconteceu. De novo acontecendo a mesma coisa, o inimigo na frente e o cara olhando para trás. Quando o Cabelinho Vermelho foi falar que tinha alguma coisa errada, já leva um, sai do meio Satanás. E também, sai do meio Satanás. E Taesso fica sem entender a força monstruosa do Prota. E Kangol começa a canalizar uma magia. Cabelinho Verde viu que vai dar merda e corre para cima, tentando ajudar seu companheiro. E o Prota, com um olhar de Saitama, se vira e usa a autoridade do vazio destrutivo no Cabelinho Verde. Que magia foi essa? Mandou o Cabelo Verde para tão longe que bateu em uma árvore. Se vocês repararem, Cabelinho Verde mudou para Cabelinho Azul, tomou uma pancada tão forte que mudou até a cor do cabelo. Cabelinho Vermelho já estava soltando ketchup pelo nariz com apenas 2 tapinhas. O Prota levanta ele pelo cabelo e fala que quer perguntar uma coisa. De onde ele ganhou essa energia demoníaca? Cabelinho Vermelho fica surpreso com o fato do Prota conhecer a energia demoníaca e chama o Prota de arrombado. Aí vocês já sabem o que vai acontecer. O Prota vai batendo a cabeça do Cabelinho Vermelho no chão, até quebrar o chão com a cara do Cabelinho Vermelho. E o Prota diz: sou eu quem faço as perguntas, você só responde. E o Prota pergunta outra vez: onde você conseguiu essa energia demoníaca? E Cabelinho Vermelho diz que não pode falar. Não sabe ele que o Prota tem um hack da verdade. O Prota usa a habilidade Autoridade do Terror, a mesma que ele usou no Loirinho. E o demônio Orobas põe tanto medo nele que na mesma hora ele diz que foi o mestre da guilda. Depois disso, Cabelinho Verde, que ainda não está morto, fala para Theo calar a boca. Theo é o nome do Cabelinho Vermelho. Cabelinho Verde grita perguntando se Theo ficou maluco. E o Prota já começa a castar uma magia e a lança com tudo no peito do Cabelo Verde. Depois de uma dessa no peito, nem eu volto vivo. O Prota pergunta: o que o mestre da guilda fez e qual o nome da guilda? E Theo responde que o nome da guilda é Andras, e disse que o mestre da guilda deu esse poder através de rituais. E Kangol pergunta que tipo de rituais? E Theo tenta lutar para não responder, mas a pressão de Orobas aumenta. E quando ele vai responder, começa a ficar estranho. Seu corpo começa a se contorcer e seus ossos se quebram, seus órgãos internos explodem e ele morre em uma cachoeira de ketchup. E o Prota percebe que eles estavam com um dispositivo que os matariam caso tentasse falar alguma coisa. E assim o Prota salva seus conhecidos e o Ladino. O Ladino acorda assustado, e Taesso apresenta o salvador deles ao Ladino. Taesso agradece, pois se não fosse Kangol, ele não estaria vivo nessa hora. Taesso diz que pensava que Kangol fosse um jogador iniciante. Todos, inclusive o Ladino, agradece Kangol por tê-los salvados. E Taesso sorrindo diz que é por isso que as pessoas precisam ter muitos amigos. Taesso pega seu telefone para relatar o acontecido ao Esquadrão Vara e avisar a eles sobre a possibilidade dos membros da guilda Andras serem os jogadores do caos. O Prota pergunta: quem é o Esquadrão Vara? Taesso responde que é um esquadrão de jogadores do governo. O Prota pede para Taesso não fazer isso, e fala que ele quer lidar com a guilda Andras pessoalmente. Taesso se ajoelha e promete lealdade eterna ao Prota. O Prota olha e vê semelhança entre os atos de Taesso e Balzar. Quem puder se inscrever eu agradeço muito, pois eu preciso da sua inscrição e do seu like para me motivar, pois dá muito trabalho fazer esses vídeos. Se gostaram,
Deem like e se inscrevam. E compartilhem pelo menos 5 grupos do WhatsApp. Já ia esquecendo, ativa o sininho para receber novos vídeos. O nome do Mauá vai estar nos comentários e quem quiser parte 5, é só pedir parte 5 nos comentários.